Olá, bom dia. Eu me chamo Suzana Simões, sou aluna do MBA em Controladoria do Setor Público pela Universidade Federal do Ceará. Irei apresentar o artigo que tem por título Ações de Educação Fiscal desenvolvidas na Região Metropolitana de Fortaleza, RMF. Esse artigo tem por autoria a mim, o colega Rubens Carlos, também aluno do MBA em Controladoria, e também o colega Marcos Vinícius, professor titular da Universidade Federal do Ceará. Historicamente, o pagamento de tributos é algo não muito conhecido pela sociedade e também muito criticado. É um assunto ainda restrito pela sociedade brasileira. A precária oferta de serviços pelo Estado é usada frequentemente como um pretexto para que a sonegação fiscal seja praticada com naturalidade. Diante desse contexto, a educação fiscal visa minimizar o hiato entre o Estado e a sociedade, esclarecendo acerca de seus direitos, deveres, e por meio de ações pedagógicas, a educação fiscal, ela desperta nos cidadãos uma cultura de cumprimento voluntário do imposto. Passamos agora para os objetivos. O objetivo geral desta pesquisa é analisar as atividades de educação fiscal no âmbito dos municípios da RMF. Como objetivos específicos, tem-se identificar quais as atividades de educação fiscal aplicada nos municípios da RMF, avaliar o orçamento destinado para as ações de educação fiscal e identificar se há alguma legislação regulamentando as referidas ações. A justificativa da pesquisa tem como embasamento as seguintes razões. Trata-se de um tema contemporâneo de fomento ao controle social. A educação ela promove uma aproximação entre a administração pública e a sociedade e também encoraja discussões na implementação da educação fiscal dentro dos municípios. Como questão problema, tem-se quais as atividades de educação fiscal são desenvolvidas nos municípios pertencentes à RMF? Sobre os procedimentos metodológicos adotados, tem-se, quanto à abordagem, uma pesquisa qualitativa, quanto aos objetivos, uma pesquisa descritiva, com relação aos procedimentos, uma pesquisa documental e, com relação ao instrumento de coleta de dados, um questionário survey, que foi aplicado para todos os gestores das secretarias de finanças de todos os municípios que compõem a RMF. Passando para o referencial teórico, foi feito um levantamento de diversos autores referentes aos conceitos inerentes à educação fiscal. Palma 2019 define a educação fiscal como um método de ensino e aprendizagem que visa conscientizar o cidadão sobre a função social do tributo e como este pode promover a justiça social, incentivando a participar na aplicação, arrecadação e fiscalização do dinheiro público. Já para Por Deus e Rocha, ele entende e define a educação como uma preparação do cidadão para compreender essa atividade financeira do Estado. Passamos agora ao conceito do Programa Nacional de Educação Fiscal, o PNEF. Ele foi instituído pela Portaria Conjunta número 413 do Ministério da Fazenda e do Ministério da Educação no ano de 2002. O objetivo estratégico deste programa é sensibilizar o cidadão para a função socioeconômica do tributo e de sua responsabilidade pelo acompanhamento da aplicação dos recursos através do exercício do controle social. Para a Palma 2019, o modelo brasileiro de educação fiscal tem inspirado diversos outros países. A região metropolitana de Fortaleza, ela foi escolhida para a pesquisa diante da sua representatividade na constituição do PIB do estado do Ceará. Em 2019, segundo o IPES, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas e Estratégicas do estado do Ceará, essa região contribuiu com 63,15% de todo o PIB do estado do Ceará. Ela é composta por 19 municípios, os quais estão ilustrados nesse mapa para uma melhor visualização. Passando para a análise e discussão dos dados da pesquisa, do total dos 19 municípios da RMF, somente 10 reportaram as respostas do questionário enviado. A partir de agora, a análise realizada tem como referência essas 10 respostas que foram remetidas pelos gestores dos municípios de Aquiraz, Caucaia, Eusébio,
Fortaleza, Horizonte, Taitinga, Maracanã, Maranguape, São Gonçalo do Amarante e Trairi. Nas questões que foram elaboradas e enviadas, perguntou-se acerca das ações que são desenvolvidas dentro dos municípios, as ações referentes à educação fiscal. 40% dos municípios responderam que realizam alguma ação de educação fiscal. Ah, os que responderam que realizam foram Eusébio, Fortaleza, Horizonte e Trairi. Eusébio tem dentro da sua gestão uma disciplina obrigatória para os estudantes do sexto ao nono ano, e essa disciplina de educação fiscal ela é obrigatória na educação dessas crianças. Em Fortaleza, dentre as ações realizadas, tem-se o programa Nota Fortaleza, que é um incentivo para que os contribuintes exijam sua nota fiscal, e a partir dessas notas fiscais que os contribuintes guardam, a Secretaria de Finanças do município faz sorteios periódicos de algumas quantias em dinheiro. O município de Horizonte, por sua vez, já realizou a eleição do prefeito Mirim, para que a criança entenda a responsabilidade fiscal, e também já participou de concursos e prêmios de educação fiscal a nível nacional, um dos quais ele foi finalista em 2019. Trairi, ele realiza as suas ações de educação fiscal através de programas de rádio. Os demais informaram que não realizam quaisquer ações. Com relação aos normativos relacionados à educação fiscal, somente 40% dos municípios informaram que tem alguma lei ou decreto que regulamenta a aplicação da educação fiscal dentro do seu ente. Foram eles Aquiraz, Eusébio, Fortaleza e Trairi. Um ponto observado é que o município de Aquiraz tem uma legislação, todavia, atualmente ele não desenvolve ações relacionadas à educação fiscal. Com relação às atividades desenvolvidas dentro das escolas, 30% dos municípios respondentes informaram que realizam alguma atividade em sala de aula. Foram eles Eusébio, Fortaleza e Horizonte. Pode-se perceber que é um baixo percentual para as salas de aulas que constituem o alicerce para a construção da cidadania. No que se refere à estrutura adequada, foi percebido que 70% dos municípios respondentes não possuem estrutura adequada para promover ações relacionadas à educação fiscal. Somente os municípios de Eusébio, Fortaleza e Trairi têm uma estrutura adequada, de acordo com a visão dos gestores, para proporcionar as ações de educação fiscal. Os demais não têm uma estrutura, seja com recursos financeiros, recursos humanos ou infraestrutura. Sob a ótica do planejamento orçamentário, pôde-se notar que 60% dos entes consultados não têm um orçamento previsto para a educação fiscal nas suas respectivas LOAs. Somente Eusébio, Fortaleza, Horizonte e Trairi têm verba destinada na sua lei orçamentária anual para investir em educação fiscal. Com relação à participação da sociedade, somente 3 municípios afirmaram que a sociedade participa de alguma forma no desenvolvimento das ações de educação fiscal. Foram eles Aquiraz, Fortaleza e Horizonte. Ressalta-se que a sociedade é a principal interessada em receber as orientações, as informações referentes à educação fiscal. Por fim, lista-se as considerações finais e foi possível concluir, com base na pesquisa realizada, que as ações de educação fiscal no âmbito da região metropolitana de Fortaleza não são plenamente desenvolvidas. A educação fiscal ela não representa uma prioridade na gestão dos municípios, principalmente por conta da indefinição de orçamento previsto para investir nessa área. Há ainda muitos entraves para que os municípios da RMF desenvolvam plenamente a educação fiscal. É preciso proporcionar uma maior participação da sociedade e melhores estruturas para que aprimorem a execução das atividades de educação fiscal. Listamos algumas das principais referências consultadas para a construção deste artigo e agradecemos a oportunidade na participação deste Congresso do Estado da Paraíba. Muito obrigada.